Fernando trouxe, né? Você faz uma abordagem voltada para a geografia, analisa mais a parte de produção, né? E são análises que se complementam, né? Assim vamos continuar com a ideia de revolução. Blênio, de revolução industrial. Blênio, a revolução industrial é um tema que a gente trata como sendo revolução industrial, mas ele dá para fragmentar, né? A gente já viveu algumas revoluções. Isso. Como é que a gente diferencia elas? O que é que dá para a gente falar sobre essa diferenciação inicial? Na verdade, bom dia a todos, né? Bom dia você que está em casa aí nos assistindo. O século XX, Tiago, ele foi o século das revoluções, né? Não só da revolução industrial em si, da transformação do processo produtivo, mas de uma série de outras revoluções. Você teve a Revolução Chinesa, você teve a Revolução Cubana, você teve a Revolução Tecnológica, você teve a aeroespacial, né? Você teve a Revolução Islâmica, que mudou o mundo árabe, que repercutiu na crise do petróleo. Então, o século XX foi o século das revoluções. Em termos produtivos, a gente sistematiza, né, o estudo das revoluções industriais, marcando algumas rupturas, né? O próprio nome revolução indica isso. O que é uma revolução? Se a gente for, por exemplo, pegar o conceito de revolução lá na geometria, é você mudar o seu ponto de vista, mudar 180 graus a sua perspectiva, o que denota a ideia de rupturas. Então, se você vê a primeira revolução industrial que o Sandro falou aqui, né? Que Fernando falou aqui, da política de cercamentos, da máquina a vapor, você tinha certas características, certas estruturas, e que foram rompidas com a segunda revolução industrial, com o advento do motor a combustão interna, com o advento do petróleo e seus derivados. Então houve rupturas, houve revolução. Outra coisa que é importante se mencionar aqui também é que para que tenha revolução, tem que ter evolução. A evolução precede a revolução. Ou seja, é necessário que aquela técnica, aquele produto, aquela forma de se produzir evolua para que ela possa ocorrer a mudança. O próprio petróleo já disso. O petróleo, quando começou, ele foi o primeiro derivado do petróleo usado, era usado para fabricar querosene de iluminação. Depois, olha a quantidade de produtos que nós dependemos do petróleo aí, quase 200 produtos, direto ou indiretamente. Seja o combustível que trouxe a gente até aqui, seja a borracha sintética, seja a goma de mascar, seja o batom que a mulher usa, né? Os produtos de beleza, cosméticos, né? Que usam o petróleo como base. Então, borracha de tênis, né? Quase 200 produtos. Na verdade, se a gente for olhar aqui nessa sala aqui, Tiago, que tem de petróleo, só tem uma coisa aqui que não veio do petróleo, que somos nós. Mas a grande maioria das outras coisas, aliás, e eu vou bem além, até brinco com isso com alguns amigos, a gente só está aqui porque o petróleo deixou de fazer sua parte. Ou seja, não teve a camisinha lá, o látex, para que ele pudesse nascer. Então, o petróleo ele ganhou a amplitude que ele ganhou hoje na indústria, coisa que o carvão não teve, né? O carvão foi uma grande fonte de energia na primeira revolução industrial, porém, era usado especificamente como fonte de energia para a máquina a vapor, né? Para os navios, para as locomotivas. Mas ele não era usado como matéria-prima, como o petróleo é. O petróleo ele tem essa dualidade. Ele é fonte de energia e, ao mesmo tempo, matéria-prima para diversos produtos. Ele tomou uma importância, uma proporção muito maior, né? Sim. Do ponto de vista econômico. Sim. Talvez ele seja, inclusive, energia para gerar produtos cujo ele próprio é matéria-prima, né? Sim. Sim. Perfeito. Outra coisa importante ressaltar é que hoje há uma busca da indústria mundial de tentar substituir o petróleo, né? E por isso que não vai acontecer o mesmo que aconteceu com o carvão. O petróleo conseguiu substituir o carvão muito bem em todos os contextos de produção, mas o mesmo não vai acontecer com o petróleo, em função do que a gente acabou de falar. Ele ramificou demais. Não é uma fonte que vai substituir o petróleo. Já começou essa substituição, inclusive. São fontes. A gente tem energia eólica aí, com uma grande promessa, inclusive, regional. Você tem energia solar, com grande crescimento. A energia maremotriz.
outras fontes estão despontando, e cada país que tem suas potencialidades energéticas estão fazendo isso, para tentar substituir. Então não é uma fonte em si. Eu percebo bem que na década passada, né, as 2 últimas décadas, houve uma busca para tentar substituir o petróleo. Escolher uma fonte ideal, perfeita, para substituir o petróleo. No século passado, por exemplo, foi a energia nuclear, né? Principalmente em função da Guerra Fria, em contexto da Guerra Fria. A segunda metade do século XX foi de grande crescimento da indústria nuclear. Não conseguiu. Dados os riscos, dados, né, as desvantagens, as potencialidades. Sim. Né? Mas hoje se fala em fontes. Cada país, cada localidade vai ter suas potencialidades para tentar substituir. Do ponto de vista de matriz energética, né, a ideia de você diversificar a energia, ela é uma ótima ideia justamente porque cada região tem um potencial diferente. Sim. Sim. Né? Você vê, por exemplo, vê a Islândia. A Islândia, ela quase que é autossuficiente com a produção de energia geotérmica. Os próprios vulcões, que são um perigo para o país, são uma dádiva para a produção. Além das hidrelétricas, que funcionam só uma parte do ano, porque os rios ficam congelados. Na maior parte do ano é energia geotérmica. Gasolina, o país praticamente não consome gasolina. Usa hoje hidrogênio, né? Carros adaptados a hidrogênio funcionando no país. Uma população bem reduzida, vale salientar. A Islândia é um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, muito menor do que a população brasileira, mas é um país hoje que é um exemplo no mundo de substituição e da não dependência do petróleo. No Nordeste brasileiro você não tem os vulcões, que bom, mas você tem sol e vento, que bom também, à vontade, né? Para produzir. Sim. Fora as hidrelétricas, né? No Brasil, de um modo geral, você tem muito rio, né? Uma bacia hidrográfica muito... A gente tem muita sorte do ponto de vista natural, né? Natural. Sim. Né? E sobre as revoluções industriais, né? Voltando a falar, eu acho que essa pegada das revoluções industriais passa necessariamente pela essa questão energética, né? Porque o Brasil e o mundo nunca discutiu tanto, nunca se falou tanto de energia como nos últimos tempos. Então, há uma demanda crescente de consumo de energia. Hoje nós consumimos muito mais energia do que os nossos pais, os nossos avós consumiam há 50 anos atrás, que consumiam há 100 anos atrás. Exatamente, aqui mesmo está cheio de luz, tem celular, tem máquinas. Os próprios equipamentos, eles começaram a se modernizar visando uma maior eficiência energética. Olha os carros, por exemplo, os ar-condicionados, aparelhos eletrodomésticos de 50 anos atrás. Consumiam muito mais energia do que os de hoje. Bem mais eficientes, bem mais modernos e com menos consumo de energia. Em compensação, a quantidade de pessoas usando aparelho eletrodoméstico é bem superior, né? Se nós talvez não tivéssemos conseguido otimizar... Sim, não chegaríamos a essa época. Não chegaríamos aqui, né? Então, a terceira revolução industrial, né, que a gente chama, ela busca isso, a superação desse contexto da segunda, né, da busca da substituição do petróleo como fonte de energia e também do uso da técnica mais do que o produto. Não é? Então, eu teria a primeira revolução industrial, a máquina a vapor, a segunda, o petróleo. Motor a combustão e o petróleo, né? Motor a combustão e o petróleo. Que fez com que o petróleo se desenvolvesse, né? A indústria automobilística em particular. Aí vem o Fordismo, vem o surgimento das grandes empresas montadoras de veículos dentro do contexto da segunda. Falou em Fordismo, tem um filme que é Ford versus Ferrari. Você já assistiu? Já ouvi falar, não assisti ele ainda, mas já vi trechos. Aproveito para assistir aí nesse período de recesso. Sim. São com grandes atores, né? Você tem grandes atores lá e você tem... ele mostra um pouco da montadora da Ford. Mas é filme ou é documentário? É filme. Filme, né? É filme. Ele vai mostrar que a Ford, ela precisa passar por uma reinvenção. E a Ford é uma grande potência, né? Sim. E aí ela tem um certo declínio. E o marqueteiro da Ford diz que um jeito dele dar uma mudança na imagem é ganhar uma prova lá, que é 24 horas de prova de corrida. O melhor carro para essa prova é a Ferrari. E aí eles vão tentar comprar a Ferrari, mas a Fiat chega na jogada e eles vão entrar na competição para ganhar a prova. E é com grandes atores. Para mostrar o produto. Né? Eu já ouvi falar esse filme. Matt Damon e com o Christian Bale, que fez o Batman. Dois grandes atores. Vale a pena.
Mas Fica a indicação aí pra gente assistir. fica indicação também pra galera que tá aí, Sim. né? Em repouso. E uma outra indicação do filme, já aproveitando o gancho, aliás, essa indicação tá até prevista para postar no Instagram, é No Coração do Mar. Não sei se você já assistiu. Sim. Tem o cara fica, ele é um baleeiro, né? Isso. Eles vivem em uma sociedade ali onde a principal fonte de energia, uma das principais, é óleo de baleia. Isso. Eles vão para alto mar, tem todo um drama e tal, mas fica uma mensagem no final resumidamente, ele diz assim: a sociedade, a quantidade de baleias diminuiu muito, inclusive entraram em risco de extinção por causa da caça predatória exagerada, mas a sociedade continuou o desenvolvimento graças à descoberta de um óleo preto que passou a servir como fonte de energia, que é justamente o advento do petróleo. Esse filme é o que é com o ator que fez Thor, dos Vingadores. Eu esqueci o nome dele agora, mas... Perfeitamente. Eu vi esse filme já, muito bom. Então, como eu estava citando, a terceira revolução industrial, ela mostra bem a superação da técnica sobre o produto, não é? Hoje, a técnica de se produzir um produto é muito maior do que o produto em si, né? Diferente, por exemplo, de períodos pretéritos, onde o produto em si era o motivo. Não era a técnica de se produzir esse banco, era o artesão, era o carpinteiro que conseguiria fazer ele de forma mais perfeita, de forma mais trabalhada, né? Quando a gente fala de artesanato, a gente fala de produtos trabalhados. Hoje não é o produto em si, é a técnica. Não é a Coca-Cola, é a forma de se produzir a Coca-Cola. Não é a internet em si que é o produto, é a forma de se produzir ou de se transmitir o sinal da internet, que é o mais importante. Aliás, está na moda a palavra gourmet. Está até já saindo de moda. Mas quando você usa não sei o que gourmet, você reforça a técnica. Se uma coisa é gourmet, ela teve uma técnica. Isso. Hambúrguer é hambúrguer, mas se for gourmet, é diferenciado, tem algo de técnica, tem disso, uma elaboração melhor. Milton Santos falava muito disso, né? Tiago, eu cito sempre Milton Santos porque ele foi um cara que viveu pouco nesse século, né? Ele morreu em 2001, mas ele viveu no segunda metade do século passado, principalmente. E eu costumo sempre dizer que ele era um cara muito frente ao seu tempo. Ele nem se falava em redes sociais ainda, mas ele já tinha ideia de um estágio de comunicação a esse nível. E ele dizia assim, vivemos em um mundo de superação das técnicas, né? Quem diria que a gente chegaria hoje, por exemplo, e guardaria, a gente até já comentou uma vez isso em outros momentos, a quantidade de dados que a gente pode armazenar hoje em nuvem, né? Num simples sistema de e-mail. Quem diria que a gente poderia chegar a isso? Se a gente for analisar a história, nem tão longe, a gente está falando de 15, 20 anos. Se a gente pegar 20 anos aí, a forma de armazenamento de dados, de música, de mídias, né? De fotos, de vídeos, mudou muito radicalmente. Então não é o produto em si. Se você pega aí de 2008 para cá, né? Para cá, salvo engano, 2008 é o ano do iPod. É 12 anos, né? 12 anos para cá. Né? Que é aquele dispositivozinho de música, né? Da Apple, que só fazia transmitir música e a galera, um negócio... Comprou. Hoje em dia ninguém vai usar porque tá tudo no celular, né? Que nem o Discman que foi nos anos 90, por exemplo, né? Eu lembro, eu nunca digo quando eu era pequeno, eu sempre digo quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, eu sempre que a gente, na adolescência, né? Sempre quis comprar aqueles Discman, aqueles Walkman porque era o do momento. Hoje em dia não tem sentido você... E muda muito rápido, né? Assim, você disse, o século XX foi o século das revoluções e o XXI parece que a revolução acontece diariamente, né? Continuamente. Você tem uma revolução contínua mesmo. Você muda, se tem uma coisa agora, próximo ano você está querendo comprar já o melhor, porque as coisas estão ficando ultrapassadas constantemente. Então a terceira revolução industrial é marcada pelo apurado da técnica, assim? Isso. O que a gente acabou de falar aqui, né? Por exemplo, a gente viu bem a transição da primeira para a segunda, ficou bem nítida. E como as coisas estão acontecendo tão rápido, a transição da terceira para a quarta não é tão visível assim. É tanto que existem autores, por exemplo, que consideram o que nós chamamos de quarta revolução industrial, hoje, né, a revolução ou a indústria 4.0, consideram uma fase mais avançada da terceira, porque
aconteceu de forma tão instantânea. Não tem um marco. Não tem uma ruptura. Por exemplo, o que é que você vê como característica da terceira revolução industrial? A informática e a internet, o surgimento da internet. A quarta é uma fase mais avançada disso. É a internet em nuvem, né? Eles chamam de internet das coisas, né? Isso, internet das coisas. Ou a instantaneidade dos momentos, a internacionalização da produção. Esse banco aqui que a gente está, e talvez os componentes, são poucos componentes, poucas matérias-primas, tenham vindo de um local específico, de uma região específica. Um produto hoje, por mais simples que seja industrial, ele tem componentes em diversas partes do mundo. Essa é uma característica da quarta revolução. A gente tem agora uma indústria ganhando força que é a biotecnológica, né? Sim. Que a gente se espanta, né? Pelo menos eu espanto muito quando eu vejo, por exemplo, hoje existem já, não sei se o Tiago chegou a ver isso, já existem cabos hoje, tubos, que simulam a artéria humana. Sim. Né? E o pessoal já conseguiu fazer, né? Os cientistas estão começando a conseguir fazer órgão com célula-tronco. Sim. Entendeu? Então você tanto tem construção de órgãos e tecidos humanos e animais à base de células, manipulação de tecidos, como você tem a vinda, né, do cyber, a vinda da tecnologia também meio que se fundindo, um olho biônico, uma prótese. A Olimpíada as Paralimpíadas, por exemplo, para pessoas que têm alguma deficiência física, elas em regra têm níveis de desempenho abaixo do que quem tem a condição física normal. Mas já tem pesquisas que para alguns esportes o para-atleta vai ter um rendimento maior, porque as próteses começam a ficar superiores à condução natural, né? Se você tiver alguma prótese, pode ser que isso não só lhe permita competir, como possa lhe permitir competir num nível acima. De alto rendimento, né? A gente chama. Exatamente. Mas é isso, assim, eu vejo isso do ponto de vista, né, de uma perspectiva positiva, até para a superação das deficiências, né? Por exemplo, um cara que tem um problema motor, né, por exemplo, de prótese na perna. Antigamente você seria o quê? Seria um excluído, sofreria. Hoje você pode estar completamente integrado à sociedade, trabalhar, ter uma vida. E você foi num exemplo que é muito visual, mas tem outros exemplos que são menos. Por exemplo, até pouco tempo, uma pessoa que era diabética, sim, estava excluída também, não tinha insulina. Ela, aliás, ia ter um tempo de vida reduzido aí. E assim, é a técnica mudando a vida das pessoas, e assim, eu vejo, toda mudança ela causa um impacto inicial, mas eu vejo para melhor mudanças. Talvez no início, talvez algumas adaptações, né? Por exemplo, a gente está na bola da vez aí, que é a discussão sobre a vacina do Covid, né, 19. Se vale a pena ou não. Arriscar, né? Arriscar e tomar. Eu vejo isso de forma bem propositiva, bem vantajosa. Talvez no primeiro momento precisa um melhoramento. Isso, a história da ciência sempre mostrou isso. Exato. Né? Apesar de ter muita gente que está se negando. Inclusive tem, por exemplo, Valdeir não quer tomar no início, que eles querem passar 42 dias sem beber, eles que não suportam esses 42 dias. Aí é papai Sputnik. É indicado que você passe um tempo sem. Aí ele disse, não, vou tomar não. É porque a vacina ela consiste na injeção de uma dosagem pequena enfraquecida do antígeno, do vírus. Aí, álcool é uma coisa que diminui a imunidade. Então fica até uma dica, inclusive, para quem vai curtir verão, nesse período de pandemia, tentar evitar ou reduzir o excesso, né? Sim. No dia que beber, não passe tanto tempo no sol, beba muita água. Frutas, né? Frutas, né? Tentei buscar um equilíbrio aí para não ter um prejuízo grande de imunidade. Blaine, pegar aqui o gancho, a gente está caminhando por fim aqui, porque está no nosso horário. Aliás, a gente até passou um pouquinho, porque começou um pouco atrasado. Mas Leandro Carnal, ele fala sobre essa ideia de se a vida está melhorando ou não. E ele diz o seguinte: como a gente vive numa mudança constante, essa é uma fala dele, não é minha, é natural
você ter medo Sim. do amanhã, que é incerto, eu Sim. tenho medo. Como eu tenho medo dos desafios futuros, mentalmente eu tendo a romantizar meu passado. Porque como o futuro para mim é desagradável, eu torno o meu passado agradável. Aí eu começo a dizer, eu era feliz e não sabia. Antigamente é que era bom. Antigamente eu podia Sim. sair de casa e não era assaltado. Mas o cabo esquece que antigamente o pessoal morria de cólera, falta de água, qualquer verminose besta matava, não se tinha vacina. O próprio câncer, né? É, O próprio não câncer. se tinha vacina, coisas simples. Antigamente, ninguém lembra, antigamente meu pai metia uma surra em mim, isso não, né? Eu trabalhava no campo numa situação muito mais difícil. Ele diz, antigamente a vida ela era muito difícil. Mas existe uma romantização do passado devido ao medo de encarar as mudanças do futuro. Sim. Mas a prova de que a vida tem melhorado é o aumento da expectativa de vida. Sim. Se as pessoas vivem bem mais, é porque está melhorando, né? A expectativa de vida era muito mais baixa antigamente. Né? Mas essa é uma fala do carnal. Cara, tá no nosso horário. Queria deixar meu agradecimento. Valeu. Um bom fim de ano para você. Obrigado. Para Miguelzinho. Sim, Para então. Mariana. Mariana tá lá com ele, né? Estão assistindo a gente, com certeza, que ela adora ficar assistindo, né? Aí quando desliga, quando eu saio, ele começa a chorar. Diz, papai saiu, papai saiu. Pois é. Inclusive, eu queria, você disse que gourmet tá na moda, né? Claro. Permissão aqui Com certeza. para divulgar meu canal no YouTube, né? Que é o Geografia À Gourmet. vontade. É o Geografia Gourmet, né? Que mescla temas de geografia com culinária. Então, é uma forma de aí. Duas coisas que você entende. Que eu gosto, né? Que eu gosto muito. É um hobby a culinária e geografia é meu estilo de vida, né? E é isso, o Geografia Gourmet tá lá, a gente deu uma pausazinha aí nessas últimas semanas, em virtude de toda a correria de fechamento de fim de ano nas escolas, né? Tanto aqui como na escola pública, mas a gente pretende em janeiro aí encaminhar alguns vídeos com receitas novas, com dicas aí de geografia, no Geografia Gourmet. Valeu. Cara, muito obrigado. E você que está em casa, amanhã a gente está de volta. Tivemos alguns professores da equipe do vírus, amanhã a gente vai ter outros professores, né? E aí vamos estar debatendo na mesma pegada. Os professores de natureza falando de algumas invenções que foram relevantes para o cotidiano e que podem aparecer no Enem. E os professores de humanas tratando de momentos que revolucionaram a história da humanidade e que também tem grande apelo para cair no Enem. Então, quem não conseguiu pegar todo o conteúdo hoje, ele vai ficar gravado, busca assistir, tá? No nosso canal do YouTube. E amanhã estaremos de volta. Vem participar amanhã conosco. Um bom fim de manhã, uma boa tarde e até amanhã, galera. Abraço. Valeu, Blen. Valeu, bom dia a todos aí, bom final de ano.